Capítulo 9. Paixão pela oração. Pessoal. São 5 da manhã. Enquanto a maioria dorme, milhares de fiéis se reúnem para uma reunião de oração bem cedo. Eles estarão em oração por quase 2 horas antes de começar o seu dia de trabalho. Não se trata de uma semana de oração especial ou da reunião semanal. Estes buscadores se encontram aqui às 5 da manhã todos os dias, durante o ano inteiro. É noite de sexta-feira. Além da reunião de oração realizada às 5 da manhã, os transeuntes se admiram de ver lotada a área de estacionamento da igreja entre as 10 horas da noite e o alvorecer do dia seguinte. O que está acontecendo é a reunião semanal de noite inteira em oração, que pelo menos em uma igreja conta com 10.000 participantes. Não foi erro tipográfico não, é 10.000 mesmo. Mas mais de 200 congregações já compraram terras nas montanhas para a construção de centros de retiro de oração. Em um desses grandes centros, não é difícil encontrar 3.000 pessoas orando de segunda a sexta-feira e mais de 10.000 nos fins de semana. Onde está acontecendo este reavivamento de oração? O que leva milhares de pessoas a gastarem tanto tempo em oração? E quais são os resultados, os efeitos de tanta oração? As respostas obedecem à seguinte ordem: Coreia do Sul, paixão pelas almas e igrejas de crescimento acanhado. Nos últimos 100 anos, os cristãos protestantes cresceram de 0 a 30% na população da Coreia do Sul. Das 20 igrejas do mundo todo, que contam com 20.000 ou mais assistentes, 9 delas estão na Coreia. A maior igreja batista, a maior igreja metodista, a maior igreja presbiteriana, a maior igreja Holiness da Santidade e a maior igreja pentecostal do mundo estão todas na Coreia. A Igreja do Evangelho Pleno em Hoid, dirigida por David, anteriormente conhecido como Paul Yong-Chul, é a maior do mundo, contando com 700.000 membros. A dedicação dos cristãos coreanos em buscar a Deus em oração é adicionalmente ilustrada por este incidente relatado pelo Dr. Peter Wagner em seu livro Igrejas que Oram. Quando estive na Coreia recentemente, visitei meu grande amigo pastor Sung Kim, da Igreja Metodista de Gwanglin. Isso ocorreu na fase final do encontro de 40 dias de oração do Monte Horeb, no qual todos eram convidados para a sessão especial de oração, bem cedo de manhã. Até mesmo aqueles que não costumavam frequentar as reuniões de oração pela manhã foram instados a vir e orar das 5 às 6. Ele me disse que a assistência variava de 3.000 a 4.000 cada manhã. Isso eu queria ver. Ficou combinado que o pastor Kim providenciaria o transporte. Na manhã seguinte, o motorista dele deveria estar em nosso hotel para apanhar Doris e eu, mas não foi fácil. Naquela noite, uma tempestade sem precedentes varreu a Coreia e, em sua fúria, matou 60 pessoas. A chuva e o vento eram tão ferozes às 5 da manhã que eu me perguntava se alguém sairia de casa para assistir à reunião de oração. Mas o motorista apareceu. Nós fomos à igreja e chegamos atrasados. Se alguém não tivesse reservado lugares para nós, nem teríamos lugar para sentar. O santuário de 4.000 assentos estava lotado. Oh, que reunião de oração! Aqui na América já estamos acostumados com o fenômeno dos cristãos do clima bom. Parece que nem é necessário muito frio, vento, chuva ou neve para reduzir drasticamente a assistência. Em alguns casos, como pude descobrir depois de uma recente e mal frequentada reunião de homens,
Até o clima bom pode estragar os programas espirituais. Eu me lembro de ter dito a alguém que eu sentira falta dele no encontro de homens, ao que ele respondeu: é que o clima estava tão bom que eu decidi passar o dia com minha família no parque. Aonde eu quero chegar com tudo isso? Estaria eu dizendo que quanto maior, melhor? Ou que a qualidade se define pela quantidade? De maneira nenhuma. Estou bem familiarizado com esta afirmação de Ellen White. Ele, Deus, se agradaria mais de ter 6 pessoas realmente convertidas à verdade, como resultado do trabalho deles, dos pastores, do que 60 que fazem profissão de fé nominal, mas não se converteram de todo. Não, os números não querem dizer tudo, mas de tudo o que tenho lido sobre esses crentes coreanos, a profissão de fé deles pode ser qualquer coisa, menos nominal. Faço menção aqui de seus hábitos de oração, porque me sinto curioso de saber o que leva 4.000 crentes coreanos a uma reunião de oração às 5 da manhã, no meio de uma tempestade assassina, e por que nossas típicas reuniões de oração adventistas, semanas de oração, especiais incluídas, parecem gerar uma assistência tão anêmica mesmo com clima bom. É óbvio que, para os coreanos, a oração é importante e eficaz. É a prioridade número 1. Comentando sobre como os membros de sua igreja mantêm seu comprometimento com as reuniões de oração às 5 da manhã todos os dias, Paul Yong-Chu afirma: desde que a coisa mais importante de nossa vida é a oração, nós aprendemos a deitar mais cedo. Admirável. Eles organizaram seu estilo de vida em torno da prioridade da oração. Nós, por outro lado, temos a tendência de encaixar a oração em torno das prioridades de nosso estilo de vida cheio de ocupações. O que dizer sobre isto? É a oração a coisa mais importante de nossa vida? Deixem que eu me coloque no gancho e me exponha aqui. É a oração a coisa mais importante de minha vida? Estou levando a sério a oração? Quanto me custaria levantar mais cedo para participar de uma reunião de oração às 5 da manhã? Minha esposa e eu fizemos um ao outro essas mesmas perguntas depois do desjejum no domingo. Eu acabara de ler para ela algumas das mesmas histórias que compartilhei com vocês aqui, quando ela perguntou: o que levaria você a frequentar uma reunião matinal desse tipo em nossa própria igreja? Confessei que eu, na realidade, não sabia. Depois de lutar com essa pergunta em voz alta por alguns momentos, decidi que eu precisava crer que a sessão de oração faria alguma diferença em minha vida e que eu tinha uma necessidade. E é aqui, no cruzamento da crença e da necessidade, que ficam reveladas a minha e a sua verdadeira atitude acerca da oração. Cremos que Deus verdadeiramente ouve e responde à oração? Estamos convencidos de que a oração faz diferença, que um poder sem limites está à nossa disposição através da oração? Sentimos uma real necessidade de orar? Qual é a nossa verdadeira atitude com respeito a isso? Veja a seguir algumas amostras de atitudes acerca da oração que nos impedem de ajoelharmos. Se o sapato apertar, descarte-o. A oração como exercício. Muitos veem a oração da mesma maneira que veem o exercício, um tédio. Sabemos que o exercício é bom para a saúde. Alivia o estresse, melhora a circulação, fortalece o coração, aumenta o nível de energia e melhora a aparência física. Alguns afirmam que o exercício melhora até o desempenho sexual. Contudo, apesar desses benefícios válidos e desejáveis, são muitos os que preferem levantar um garfo à boca a levantar pesos.
O exercício é algo enfadonho e doloroso, que dá muito trabalho depois de passarmos o dia inteiro sentados sobre o nosso deslizante dorso, lá no escritório com ar-condicionado. No entanto, também é verdade que algumas pessoas apreciam de fato o exercício. Esses adeptos da aptidão física se filiam às academias de saúde, jogam tênis, nadam às braçadas, correm nas pistas, levantam pesos e andam de bicicleta ergométrica. Seus pulmões e coração estão em boa forma. Eles parecem ter ilimitados suprimentos de energia. Eles têm boa aparência e se sentem bem. Mas nós sabemos qual é o problema deles, não é mesmo? Eles são fanáticos. A verdade é que não nos sentimos mal demais pelo nosso jeito de ser. Pode ser que não passemos do teto, mas vamos levando a vida. E, desde que o médico não diga que precisamos começar a fazer caminhadas ou dar o beijo de despedida ao nosso coração, nós e nossos pneus de reserva continuamos a rodar. É lamentável, mas é assim que muitos veem a oração. Sabemos que a oração é boa. Lá por dentro, no profundo de nosso espírito, sabemos que a oração é importante, que ela fortalece nosso relacionamento com Deus, alivia o estresse, aumenta nossa fé e é a fonte de poder espiritual ilimitado. Contudo, apesar desses benefícios válidos e desejáveis, são muitos os que veem a oração como algo entediante e doloroso, que dá muito trabalho. A oração como disciplina. Outra atitude que precisa ser mudada é a que vê a oração como disciplina. Esta é a abordagem do espinafre. Coma este espinafre porque é bom para a sua saúde. Oramos porque a oração é para a alma o mesmo que a respiração é para o corpo. Você não poderia viver sem ar, certo? Sem oração, tampouco, é o que dizem. A oração é uma disciplina espiritual que nos fará crescer e nos tornará cristãos fortes, mas nós, cristãos preguiçosos, mornos, condescendentes, guardas dormindo no posto do dever, precisamos mais de disciplina, certo? E lá vamos nós, em uma fogosa busca das disciplinas que de certo nos transformarão em magníficos oradores. Aprendemos como orar 1 hora por dia, como orar na igreja, como fazer a oração na sequência apropriada, isto é, ACGS, adoração, confissão, gratidão e súplica. Como manter a postura correta na oração, manter as mãos postas ou não, eis a questão, e assim por diante. Em outras palavras, nós nos tornamos tão preocupados com as regras da oração, coisa fácil para os adventistas, que logo esquecemos a primeira razão que nos levou à oração e, em frustração, desistimos porque sentimos que não somos suficientemente disciplinados para continuarmos com o regime. Perdoe-me se eu estiver exagerando. A disciplina não é totalmente má. Os métodos e fórmulas são úteis para um valioso propósito. Eles abrem espaço para começar. David Winter, em seu livro Uma Moderna Interpretação de A Prática da Presença de Deus, do irmão Lourenço, apresenta o irmão Lourenço como Laure, e este responde assim à questão de horas fixas de oração ou horas de quietude. Oh sim, eu tenho horas fixas de oração e creio que elas são disciplina útil, especialmente para um iniciante, para o aprendiz, como você diria. Horas fixas são importantes para formar o hábito de conversar com Deus e, como eu dizia, contar a Ele tudo o que fazemos. Elas não são o fim em si mesmas, mas os meios para o fim. O fim é Deus, estar com Ele, viver em sua presença e sob seu controle.
Portanto, a mecânica e as fórmulas nos abrem o espaço para começar. Muitas pessoas, eu mesmo inclusive, já foram abençoadas e enriquecidas por elas. O perigo dessa visão de oração é, no entanto, cairmos na sutil armadilha de pensarmos que fracassamos em nossa comunicação com Deus toda vez que não seguimos o regime. Falhamos quando não oramos na sequência ACGS, ou quando não oramos logo ao nos levantarmos, ou antes de fazer a barba, ou tomar banho, ou se oramos só 10 minutos em vez de 1 hora. Até aqui as visões negativas sobre a oração. Tentemos agora identificar novas atitudes que nos motivarão a dobrar nossos joelhos com mais frequência e avidez. A oração como relacionamento. Minha esposa é minha melhor amiga. Tudo na minha vida é melhor por causa dela. Gosto de sua companhia e detesto ficar longe dela. Enquanto escrevo isto, estou a 1000 quilômetros longe de casa em uma viagem de negócios em Denver, Colorado. Sinto muita falta dela. Se ela estivesse aqui, tenho certeza de que estaríamos fazendo uma de nossas coisas triviais favoritas, observar as pessoas. Estaríamos fazendo piadas acerca das roupas extravagantes usadas pelos dançarinos que aqui vieram para o 2º Campeonato Mundial de Dança Folclórica de 1994. Estaríamos abafando em todos os shopping centers e, se as crianças não estivessem aqui, estaríamos conversando sem sermos interrompidos. Quando chego em casa após um dia de trabalho, muitas vezes temos que empurrar as crianças de lado para podermos gastar os primeiros momentos de nosso reencontro, abraçando-nos, acariciando-nos, colocando nosso papo em dia e nos reconectando depois de 11 horas de separação. Sim, tenho orgulho de dizer que 15 anos de casamento e 3 filhas não fizeram meu coração bater nem um pouco menos por essa mulher que compartilha o meu nome e a minha vida. Imagine, porém, quão rapidamente chegaria ao fim a nossa lua de mel se eu começasse e terminasse minhas conversas com ela exatamente da mesma maneira. Quanto tempo levaria para ela ficar mentalmente enfadada de mim se eu dissesse a mesma coisa, do mesmo jeito, na mesma hora e na mesma sequência, dia após dia? Que absurdo! Sob tais circunstâncias, seria impossível ter um relacionamento agradável. Com Suzette, eu desfruto um relacionamento de espontaneidade, variedade, toma lá e dá cá, conversas introspectivas, 1 ou 2 vezes por ano e, querida, eu te amo, várias vezes durante um dia de trabalho. Se fazemos isso para manter vivos e vigorosos os nossos relacionamentos, o que é que nos faz pensar que os nossos relacionamentos com Deus se conservarão vivos e robustos com aquelas velhas e surradas orações um dia depois do outro, indefinidamente? Gostamos de variedade e Deus também. Ele nos criou com ilimitada capacidade para expressões criativas. A razão impõe, portanto, que ele também tem ilimitada capacidade para expressões criativas. Se você não acredita em mim, apenas observe um pavão, uma concha marinha ou um ornitorrinco. Se a oração lhe dá tédio, verifique sua conversação. Está você encalhado no atoleiro, orando as mesmas coisas com quase as mesmas palavras, vez após vez? Gostei do que Laubach afirmou sobre isso. Desagrada a Deus a ideia de que a religião é insensível, estúpida e sonífera, porque ele criou infinita variedade e ele gosta de nos surpreender.
Se você está enfadado de alguma forma de devoção sonífera, provavelmente Deus também está. Livre-se dessa forma sonífera e aproxime-se de Deus de uma entre as muitas maneiras vivas e vigorosas que existem. Malty Babcock acertou o alvo ao acrescentar: as nossas orações têm que significar alguma coisa para nós se tiverem que significar alguma coisa para Deus. Reconheço que há ocasiões em que as circunstâncias ou situações requererão perseverança, mas não é sobre essas que estou falando aqui. Deus não fica cansado de nossas intercessões diárias em favor de nossos filhos ou de um casamento que está à beira da falência. Não, o tipo de oração de que estou falando é aquele em que colocamos nossa mente a vaguear e disparar frases decoradas, sem pensarmos do que elas significam para nós. Contudo, se isso é o melhor que podemos oferecer, Deus nos aceita juntamente com nossa oração do jeito que estamos. O que Ele quer é que venhamos a Ele. Comece a ver a oração não como exercício ou como disciplina, mas como relacionamento. Compartilhar a vida com o seu melhor amigo. Tudo bem, você concorda comigo que você precisa ser mais criativo, mas talvez lhe seja difícil aparecer com novas ideias. No capítulo seguinte, abordaremos pontos de ação específicos para ajudá-lo a praticar a oração como um relacionamento. Sejamos honestos. Antes de começarmos a sonhar com aquelas orações de 1 hora ou com sessões de orações no alvorecer, precisamos primeiro sentir prazer nos momentos de oração que, embora pequenos, já temos com Deus agora.